E quem tem promessa de Deus, irmão, tem que saber respeitar o tempo. Só teve um aleluia, porque ninguém gosta de esperar. O jovem quer namorar, vamos orar, a menina fala, vamos orar 3 meses, não, já não quero mais. Porque tudo hoje é às pressas. Tudo hoje tem que ser assim, ó, agora. É igual criança, tem criança que é igual criança, eu quero agora, Jeová, é agora, Jeová. E Jeová tá olhando, coitado, não sabe ela que para mim um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo a Deus pertence. Mas 100 dias, irmãos, pensa na prova. Ele pega a sua caravana e tem que cruzar desertos. Ele tem que descer vales. Para chegar onde? Em Jerusalém. Só que tem um porém. Ele sabia que encontrar inimigos no caminho. Ele sabia que encontrar pessoas que queriam ou tentariam impedir a sua chegada lá. E aqui ele vai nos ensinar uma coisa que talvez vai doer um pouquinho alguém aqui. Vai doer. Porque ele vai até o rei Artaxerxes e diz assim: olha, rei, eu vou encontrar inimigo no caminho. Tem chacal no deserto. Eu estou levando mulher, estou levando criança, estou levando idoso, estou levando idosa, estou levando levita, estou levando pastor, estou levando todo mundo comigo. Mas se os chacais verem o ouro e a prata que está comigo, eles vão matar todo mundo para tomar o ouro e a prata, porque eles são bandidos. Eu preciso de uma escolta. Eu preciso de guarda-costa. Mas quem está pedindo escolta e guarda-costa é o pastor que pregava na igreja. A mão de Deus é sobre nós. O homem que teme a Deus, irmão, sabe o que ele vai me ensinar aqui? Precisa viver o que ele prega. Aleluia. Só teve 2 glórias. Vai apertar. Ele, quando fala para o rei que precisa de guarda-costas, ele está despregando tudo que ele pregava. Porque ele dizia: a mão de Deus é sobre nós. Deus é grande, Deus é fiel, Deus faz, Deus é. E uma coisa é você pregar que Deus faz, outra coisa é você viver o fazer de Deus. Uma coisa é você dizer: não, Deus abre porta, outra coisa é você passar pela porta. E Deus, por esses dias, não precisa de uma geração que fale bonito e que pregue bonito. Os maiores pregadores não são aqueles que sabem verbalizar um bom português, uma boa oratória bíblica. Os melhores pregadores são aqueles que vivem com intensidade aquilo que pregam. Ainda que preguem simples, ainda que preguem só João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não tem compromisso com aquele que é fariseu, que prega, mas não vive o que prega. Deus quer levantar uma geração de homens que temem a Deus. E o homem que teme a Deus tem que viver com intensidade aquilo que ele fala. Viver o que fala. Vai além de ter experiência com Deus. Vai entrar naquele trajeto do caráter. A característica de um homem que teme a Deus, além de ele adorar a Deus em as provas, ele vive com intensidade o que ele prega. E não basta você dizer, irmão, que não pode pecar se você peca. Não basta você pegar o púlpito e quebrar a igreja no meio, como muitos fazem por aí, dizendo: não pode mentir, não pode adulterar, você não pode isso. Mas quando você pega o espelho e coloca na frente do camarada, ele faz tudo aquilo que ele diz que não pode fazer. Esdras foi confrontado pelas suas próprias palavras. Ele precisava ter experiência de viver o que ele pregava. Diga isso para pelo menos 2 pessoas. Não basta pregar, irmão, tem que viver o que se prega. Aleluia! Não basta você falar bonito, você tem que ser aquilo que você fala que é. Sabe o que Deus vai fazer por esses dias? Escuta essa aí, pode anotar até no iPad. Deus vai arrancar máscaras. Glória a Deus. Deus vai arrancar maquiagem. Glória a Deus. O que é maquiagem? Maquiagem é aquilo que tampa as imperfeições. Você tem as imperfeições, mas a maquiagem tampa. Mas quando você vai no banheiro e passa a água, as imperfeições
libertações voltam e se manifestam de novo. Aquele sinal que você não gosta, ele aparece de novo. Sabe o que vai acontecer por esses dias? Isso é profético. Deus vai começar a tirar maquiagem. Deus vai começar a arrancar capa. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Deus vai levantar uma geração de verdadeiros adoradores e de verdadeiros homens que temem o Senhor de verdade. Se tem esse tipo de crente aqui hoje, por favor, levante a tua mão direita e por um minuto adore o nome de Jesus. Deus está dizendo aqui, é você que eu vou levantar, é você que eu vou levantar, é você que eu vou levantar. Deus vai contrariar expectativas para poder mostrar que Ele é Deus. Deus vai fazer isso. Deus está enojado de pregadores que aqui pregam santidade, mas quando descem do púlpito vivem na imoralidade. Cantores que ministram na tua vida. Eu não tenho medo de falar. Até porque quando eu comecei a pregar, uma irmã me levantou e falou assim: homem, o dia que tu não falar aquilo que Deus quer, Deus vai te botar no leito. Eu falei: como eu não quero ir pro leito, eu vou falar tudinho. Ficar doente por causa de tampar a verdade, irmão. Deus não precisa de profeta que tampa sol com peneira, irmão. Deus precisa de profetas verdadeiros. Deus precisa de alguém que queira falar e viver a verdade. Amém. Cantores que andam da imoralidade, na prostituição, vende CD, vende DVD, mas anda de capa. Deus está dizendo: onde estão os homens que temem a Deus? Onde estão? Sabe por que Ele está procurando isso? Porque Ele quer levantar, Ele quer fazer uma troca no ciclo. Há um ciclo que está girando e girando e girando, e parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está olhando nada. Está todo mundo trabalhando e fazendo a moda a lavonteira. Vai que vai, e vai dar tudo certo. A gente está enganando a noiva do Cordeiro, a gente está enganando os pastores, a gente está enganando, todo mundo está enganando, irmão. A Bíblia diz que Deus, Ele tem olhos como chama de fogo, e a sua palavra, ela vai como uma espada afiada na divisão da alma e do espírito. Deus vai começar a levantar os pequenos para confundir os grandes. A Bíblia diz que Deus, Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem muitos sábios por aí com máscara de carnaval. Deus está dizendo: eu vou arrancar e vou levantar quem ninguém quer levantar, contrariar os homens na terra, e não vou me espantar se começar aqui nessa noite. Deus vai te levantar, meu irmão. Deus vai te levantar. E quando Esdras é confrontado pelas suas palavras, escute essa, já vou terminar. O homem que teme a Deus, ele precisa viver o que prega. O historiador disse que foi a única caravana que voltou para Jerusalém sem guarda-costa. Ele diz: não precisa mandar mais ninguém, porque ele era habilidoso, ele conhecia o Inário Nacional de Israel, que é o livro dos Salmos. Salmo 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas quando ele olha para dentro da casa de Israel, ele diz: mas nós não. Nós faremos menção do nome do Senhor. Se eles lá quiserem, se eles lá optarem por confiar em carros e cavalos, é problema deles. Mas nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor, eles serão semelhantes aos montes de Sião. Eles vão passar a prova, mas não serão abalados, porque a unção que está sobre eles fará com que eles permaneçam de pé para todos sempre. Todos podem aplaudir o Senhor por essa vez. Ele diz assim: pois tive vergonha. Eu tive vergonha de pedir ao rei uma escolta. Eu tive vergonha de pedir ao rei cavaleiros. Por quê? Ele mesmo diz: porque eu havia dito para ele: a mão do nosso Deus é sobre nós. O profeta ficou envergonhado, mas ele precisava chegar em Jerusalém. E aí
Aí começa a trajetória de Esdras. Quantos dias de viagem? Quem lembra? Quantos? Quantos quilômetros? 1.500. Esdras começa a sua viagem. Ele tem que chegar no objetivo. Essa é outra característica de um homem que tem a Deus. Ele não desiste do seu objetivo. Se ele tem um alvo, ele vai até o fim. Se ele tem um projeto, ele vai até o fim. Se ele encontra um mar, ele continua andando até o fim, porque ele tem objetivos. Quando ele começa a ir, eu pedi para você repetir diversas vezes, porque é aqui que eu termino a mensagem. Ele chega diante do rio. E nós lemos aqui que o rio era o rio Alva. Aquele monte de judeus, ele precisando viver uma experiência real com Deus. Ele precisando concluir o seu objetivo e a sua trajetória. Ele chega no rio Alva. Ele vai montar um acampamento no rio Alva. Por que ele vai montar um acampamento no rio Alva? Porque a história diz que lá no rio Alva, a primeira leva de cativos, que foi 80 anos antes, escuta essa, eles ergueram um altar. Mas quando eles foram embora para reconstruir o templo, o altar ficou para trás. E quando Esdras chega no rio Alva, ele encontra o altar de novo. E desde Abraão havia um costume: aonde Israel acampa, tem que ser levantado um altar, porque é o altar que aproxima o homem de Deus. Ele vê o altar, mas o altar não está normal. O altar está derribado, porque o tempo fez com que o altar fosse quebrado. Havia 80 anos que ninguém sacrificava naquele altar. Havia 80 anos que ninguém chorava naquele altar. Havia 80 anos que ninguém glorificava a Deus naquele altar. As pedras caídas, e no fundo do altar um resto de cinza do passado. Quando Esdras olha para o altar, como sacerdote que ele era e conhecedor da lei sacerdotal que ele era, ele diz: para nós concluirmos o objetivo, o homem que teme a Deus, ele não pode ter medo de refazer o altar. Glória a Deus. Ele olha o altar quebrado e diz: para a gente chegar lá, eu vou ter que consertar o altar que está quebrado. E o sacerdote pega o povo e diz: vocês vão jejuar, nós vamos acampar aqui 3 dias, mas eu quero ver crianças, mulheres, homens e idosos todos jejuando. Nós vamos nos santificar, vamos pedir a Deus proteção para nós, para os nossos filhos e para o ouro e a prata que estamos levando. Nós não vamos deixar o altar quebrado, porque se o altar estiver quebrado, não vai ter presença de Deus sobre a nossa vida. Ele começa a pegar as pedras e começa a botar uma em cima da outra. E todos olhando e esperando ver o que o sacerdote ia fazer. E ele diz: essa cinza que está aí no passado, ela não pode ter peso no presente, porque as coisas velhas sim. E o presente é o quê? Esse que tudo se fez. Eles tinham uma lei que dizia que a cinza tinha que ser removida do altar e levada para fora do arraial. Eles não estão no arraial, ele está na beira do rio Alva. Ele olha para os seus levitas, olha para os seus sacerdotes e diz: a cinza do passado não pode ter peso no presente. O pecado que foi perdoado, que foi consumado, que foi queimado no passado, ele não pode me acompanhar no meu presente. O que passou, passou. Ele começa a remover a cinza. Como é que vai levar a cinza para fora do arraial se não está no arraial? Não tem arraial. Tem um acampamento simples. Mas do lado do acampamento estava passando o quê, não? O rio. Aonde joga a cinza? A Bíblia diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando Esdras olha para aquele rio, ele diz: esse rio vai levar essa cinza embora, porque o pecado do passado não vai ter peso no nosso presente. Começa a jogar a cinza no rio, porque é o rio que limpa e é o rio que leva. À medida que a cinza vai se
distanciando, o povo vai entendendo uma coisa: a aliança está sendo refeita. E o Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fala para pelo menos duas pessoas: o rio já levou a cinza embora, irmão. O diabo, ele quer pegar a cinza do passado e usar ela no teu presente. Ele quer dizer assim: ô Isaac, você não pode cantar, porque no passado você pecava, no passado você fazia, no passado você mentia, no passado. Se nem Deus lembra do passado, o que o diabo quer lembrar? O diabo, ele quer apontar o dedo e dizer: você não pode dar glória a Deus, porque ontem você fez isso. Deus está dizendo que ontem, rapaz. Quando o diabo, ele começa a apontar o dedo, aí Deus começa a levar a gente para o rio. E quando ele começa a levar a gente para o rio, ele começa a mostrar que as águas purificadoras nos limparam de cima para baixo, de baixo para cima. E ele começa a mostrar diante dos nossos olhos que há uma cruz do Calvário, que lá naquela cruz alguém morreu, abriu os braços, o sangue escorreu, e através daquele sangue, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque esses que estão não andam mais segundo a carne, mas eles agora andam segundo o Espírito. A cinza do passado todos os dias, elas querem nos impedir de adorar, elas querem nos afastar de Deus, elas querem botar nosso pé para baixo, mas Deus me trouxe aqui para dizer: nenhuma condenação há. O rio já te lavou, a cinza já foi levada para bem longe da tua casa. Então levante a tua cabeça nessa noite e adore ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O diabo não tem poder para te acusar. Não tem poder para te acusar. Você já se sentiu assim? Você querer fazer algo para Deus e alguma coisa fica te martelando, dizendo: você não pode, você não pode, você não pode. Paulo disse: eu sou o mais miserável de todos os homens. E eu faço as palavras dele minhas, também sou o mais miserável de todos os homens. Mas não é porque sou miserável que vou deixar de buscar ao Senhor. Não é porque sou miserável que vou deixar meu altar quebrado. Então me traz aqui porque ele manda dizer para alguém aqui hoje: chegou a hora de refazer o altar. Chegou a hora de o fogo voltar a estar aceso no teu altar. Você sabe quem você foi e você sabe quem você é. Você sabe o que você já fez e você sabe o que você faz. E Deus está dizendo: a cinza não pode abafar o fogo do teu altar, meu irmão. O sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote Jesus, ele já usou a espátula e removeu toda a cinza. Ele está lá no céu dizendo: o que está faltando para tu acender o fogo novamente? O que está faltando para você ser renovado no Espírito? O que está faltando para você voltar a pular? O que está faltando para você voltar a gritar glória a Deus? O que está faltando para você voltar a ler a palavra? Não deixa o diabo usar a cinza do passado para abafar o teu altar, meu irmão. Começa a reorganizar o altar hoje. Comece a apresentar o sacrifício no altar hoje. Porque Deus está dizendo: o fogo arderá. Eu imagino Esdras abanando o altar. As crianças dando glória, porque eles estavam se santificando. E Esdras lá esperando o fogo acender. De repente ele olha para o arraial. Todos
característica de um homem que teme a Deus. Ele nunca vai estar por cima. Ele sempre aceita o período da humilhação. E a Bíblia diz: humilhai-vos perante a onipotente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Enquanto eles estão de joelhos com a cara no pó, dizendo glória, dizendo santo, dizendo digno, de repente uma labareda faz assim, ó, e eles gritam: olha, Deus aceitou o sacrifício, Deus aceitou a nossa oferta. 3 dias o povo glorificando e o povo chorando. 3 dias o povo adorando e o povo se humilhando. Mas chega no 3º dia que Deus diz: chegou a hora de chegar no objetivo, irmão. Chegou a hora de conquistar. E o versículo 31 diz: então partimos do rio Ava, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão de Deus estava sobre nós. Quantos podem glorificar ao Senhor? Glória a Deus! Eu quero que você imagine uma cena: um povo caminhando e a mão de Deus guiando. Eles tinham que chegar em Jerusalém. Eram quantos dias de viagem? Eles ficaram acampados quantos dias? 100 menos 3. Então ainda faltavam 97 dias. Mas em todos esses dias, ele diz: e a boa mão de Deus estava sobre nós. O homem que teme a Deus, ele nunca será desamparado por Deus. Quantos podem adorar a Ele nessa noite? Glória a Deus! Levante a tua mão para receber a unção de Deus agora nessa noite. Fecha teus olhos, porque um homem que teme a Deus, ele nunca será desamparado por Deus. Deus me manda te dar um recado, minha filha, nessa noite. A tua Jerusalém vai chegar. A tua Jerusalém na tua família vai chegar. A tua Jerusalém lá no emprego vai chegar. A tua Jerusalém vai dizendo que a tua exaltação vai chegar. Independente do deserto que você tenha que cruzar, Deus está dizendo: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Quantos podem aplaudir glorificar? Aleluia. Jerusalém está lá. E aqui eu termino. Versículo 32. Ele diz: chegamos, pois, a Jerusalém. Ele disse: chegamos. Diga: chegamos. Ele não disse: cheguei. Se ele falasse cheguei, ele está dizendo: cheguei sozinho. Se ele diz cheguei, ele está dizendo: alguém ficou para trás. Ele disse: chegamos. No trajeto para o teu milagre. Escuta essa. No trajeto para a tua vitória, Deus está dizendo: os teus não ficarão para trás. Mas você não entendeu, eu vou repetir. Glória a Deus. No trajeto para a tua Jerusalém, escuta essa que é profética: os teus não ficarão para trás. Se tiver que pisar na terra da exaltação, vai pisar você, vai pisar a tua família, vai pisar o sobrinho, escuta, vai pisar o filho, vai pisar o pai, vai pisar a mãe, vai pisar o pastor, vai pisar o levita, e não vai ficar ninguém à beira do caminho. Alguém já deve ter dito para você assim: ei, varão, essa é para os vasos. Desiste de orar pela tua esposa. A tua mulher não tem jeito não, rapaz. Vê só, tu tá na igreja só
E ainda fica vendo o Salve Jorge para trazer demônio para tua casa. Ô varoa, teu marido não tem jeito não. E quando tu está aqui bebendo da água da vida, ele está lá bebendo cachaça.